Olá, navegantes do mundo do autoconhecimento. Eu sou Eduardo Almeida e o tema de hoje é protagonismo. Amados, começamos sempre com aquele nosso velho e bom ritual. Dá o teu like, clica no sininho, divulga para as pessoas que você gosta, porque vamos juntos mudar a consciência no mundo. O ano era 400 e poucos antes de Cristo. O lugar era a Grécia Antiga. Naquele momento, uma grande potência universal, como os Estados Unidos nos dias de hoje, por exemplo, resolve que vai invadir a Grécia. Esse país era a Pérsia, maior império da Ásia e, quiçá, do mundo. Naquele momento, eles resolvem que vão invadir a Pérsia por uma razão muito importante. Ela era um berço de influência de uma coisa chamada democracia, uma tendência que começava a crescer e vivia se inserindo nos problemas das colônias que os persas tinham na Ásia. Então, para isso, Xerxes, depois filho de Dario, que foi seu pai, resolve que vão invadir a Grécia. E como eles fazem isso? Através de uma região chamada Hell's Gate, onde havia a maior facilidade para aportar seus navios. A força persa era infinitamente superior à grega. Nós estamos falando de alguma coisa, os gregos disseram 1 milhão de homens, sabemos que isso é um exagero, mas não menos do que 300 a 400 mil homens. Naquele momento, um rei conhecido por Leônidas, de Esparta, pega seus 300 guerreiros, guerreiros de elite e vai em direção a esse 1 milhão de homens. Por que ele faz isso? Bem, ele faz isso porque os legisladores de Esparta não aceitaram, através da Carneia, que é um ritual onde o exército espartano só poderia sair para o combate na lua cheia. Então não aceitaram que ele fosse com o exército. Uma situação muito complicada. Então o rei pega uma brecha na legislação e pega seus 300 guarda-costas que a legislação permitia que ele levasse para qualquer lugar e se põe em direção aos 300, 400 mil homens persas. Chegando lá, ele se posiciona num desfiladeiro, um lugar onde poucas pessoas poderiam passar. E ali, durante uma semana, ele barra o ímpeto e a agressão do exército persa. Durante uma semana, ele provoca grandes perdas no exército persa. Até que, dado momento, ele é traído por um grego e o exército persa cerca a pequena contingente espartano, que recebe uma oferta muito interessante. Xerxes sabia da qualidade do combatente Leônidas, então oferece a ele um cargo de general de plenos poderes no exército persa, para que ele, junto com os persas, conquistasse o resto do mundo. Então, naquele momento, Xerxes dá todo o ouro que Leônidas poderia querer, oferecendo um suborno para que ele mudasse de lado. Leônidas não aceita. Então Xerxes diz: homem, você está louco? Se meus soldados jogarem flechas, o céu escurecerá sobre vossas cabeças. E Leônidas diz para Xerxes a seguinte frase: tanto melhor combateremos as sombras. Então a questão aqui é, por que ele ficou? Ele tinha algumas importantes opções, ele poderia recuar, ele poderia se vender. A terceira opção é a opção de ou ficar, lutar e morrer. E ele opta justamente por essa terceira opção. Por que ele fez isso? A questão aqui chama-se protagonismo. Protagonismo é uma palavra que vem exatamente dessa origem antiga, protagonistes, primeiro guerreiro, aquele que primeiro levanta, primeiro ator. Aí vem uma pergunta muito importante. Leônidas optou por ficar e morrer lutando, mas a questão não é se ele morreu ou não, e sim como ele viveu. Na nossa vida, todos nós vamos morrer, mas nem todos vão viver. Martin Luther King dizia que quem não encontrou uma causa pelo qual vale a pena morrer, ainda não encontrou uma causa pelo qual vale a pena viver. E aí, uma importante pergunta: qual é a causa que te faz acordar todos os dias de manhã? Qual é o seu ikigai, a sua razão de ser? Pelo que você luta? No que você acredita? Você está na vida apenas para ganhar dinheiro, para pagar aluguel, para ter prazeres? Ou existe algo a mais que o mobiliza em direção ao seu próprio propósito? Pessoas que são protagonistas são aquelas que compreendem que são elas os primeiros atores de sua própria história. Nesse exato momento, um grande vídeo, uma grande história está sendo filmada chamada A Sua Vida. E nesse vídeo, você é o ator principal dessa história. Infelizmente, muitas pessoas se comportam como coadjuvantes da sua própria história. Ou seja, no lugar de protagonizarem, de assumirem a responsabilidade, esperam que outros contem a sua história e definam o que eles devem fazer. Como é que você tem se comportado em relação à sua vida? Será que você tem assumido a responsabilidade por contar a sua própria história? Será que você tem assumido a responsabilidade por fazer a diferença na sua carreira, vida e relacionamentos? Ou toda vez que acontece alguma coisa, foi o outro que fez, foi a vida que não lhe permitiu, lhe faltou meios, lhe faltou condições. Você consegue compreender que somente você tem a caneta dessa história que está sendo contada?
E aí a pergunta que sempre fica pra gente é: que história será contada a seu respeito? Qual será a história que será dita sobre você? Ela é sempre consequência da sua atitude de protagonismo. Se você assume a sua liderança, a liderança da sua vida, se você assume a responsabilidade, você vai compreender que não existe essa história de os outros fizeram comigo. A vida não é feita do que os outros fizeram com você, mas sim do que você fez com o que os outros fizeram com você. E aí, gostou dessa história? Então vamos lá, aproveite para fazer 2 gestos importantes. Além de dar o like, de compartilhar para as pessoas que você ama, lembre sempre de comentar. Nós estamos começando esse canal e o seu comentário é muito importante, porque é ele que enriquece o debate e a discussão, ou até peça temas que você quer que eu debata com você, e nós trabalhamos no nosso canal. Lembre-se sempre, esse canal é um canal vivo. Você é muito mais do que um espectador. Você, na verdade, é um embaixador de uma causa, a mudança de um mundo melhor por meio de pessoas melhores. Até o nosso próximo encontro.